Amém. Vamos agora meditar na palavra do nosso Deus. Vamos ler hoje o capítulo 2 de Tito, a carta de Paulo a Tito, dando sequência à nossa série no livro do presbítero Tito, Na verdade, o livro de Paulo a Tito, uma carta. O título da nossa mensagem hoje é A Graça que Salva, Ensina e Transforma. A graça que salva, ensina e transforma. Vamos ler esses 15 versículos. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os, para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem provas de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, regeneradas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. A graça de Deus se manifestou concedendo pastores, líderes fiéis à sã doutrina, para ensinar a igreja a viver piedosamente, testemunhando diante do mundo a esperança da salvação em Cristo. Isso, em resumo, é o que diz a carta de Paulo a Tito. A graça de Deus se manifestou concedendo pastores fiéis à sã doutrina, para ensinar a igreja a viver piedosamente, de maneira santa, testemunhando diante do mundo a esperança da salvação em Cristo. Nesse texto de hoje, nós vemos que os servos de Deus, os eleitos de Deus, eles devem viver moldados conforme a sã doutrina, conforme o que foi ensinado, o que está sendo ensinado, para manifestar a graça salvadora mediante a esperança da glória. À medida que nós formos vendo aqui, trecho a trecho dessa passagem, você vai poder identificar que esses são os elementos que estão nesse capítulo. Há pessoas moldadas pela sã doutrina, no proceder, nós vamos ver aqui, nós já lemos e vamos ver como deve ser a atitude de cada pessoa, de cada faixa etária,
né, de cada membro de uma igreja local, como ele deve ser moldado à luz da sã doutrina, né? E assim, com essas atitudes, manifestar a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo para todas as pessoas, mediante a esperança do que ainda está por vir, a esperança da glória eterna. Nós servimos ao Senhor por aquilo que Ele já fez e pela esperança daquilo que está prometido e assegurado na sua palavra, que veremos, que viveremos na glória, esperança da glória. Nosso tempo, né, a nossa época, nós vivemos dias em que muitos buscam sempre esses benefícios da graça. As pessoas estão sempre buscando isso, né? Mas rejeitam o compromisso com uma vida transformada. Às vezes a gente diz, olha, nós queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos o Deus da bênção. Nós queremos a graça de Deus, né? O favor imerecido, nós nos apegamos a Ele, mas não queremos o compromisso de uma vida transformada. Ou queremos adiar esse compromisso para frente, para não sei quando. Nós ouvimos a palavra de Deus, semanalmente é pregada aqui a palavra de Deus, percebo a concordância da igreja, concordando com o que está sendo ensinado, que é fiel, né? Mas tem sido difícil perceber as atitudes de transformação que devem ser constantes na vida. Nós não somos uma igreja perfeita. E a verdade é que, enquanto estivermos aqui na terra, não seremos. Mas isso, o fato de sabermos que nunca seremos perfeitos, não deve ser motivo para o desprezo, né, com a missão, para o desleixo com a transformação das nossas vidas. Nós precisamos buscar dia a dia ser mais parecido com o Senhor Jesus Cristo, nas atitudes, né? Como homens, como mulheres jovens, que o texto nos diz aqui, homens jovens, servos, são os exemplos apontados aqui, e até líderes como Timóteo, né? Que ninguém despreze ele e que ele não dê motivo para que ninguém o acuse. Nós vemos esses exemplos ensinados por Paulo, né? Transmitidos a Tito, para que ele transmita à igreja. Olha, a gente pode observar um curso natural no livro de Tito, começando com Cristo, vindo sobre o apóstolo Paulo, que ensina a Timóteo que agora deve ensinar a igreja, formando presbíteros e ensinar a igreja o proceder, para que a igreja testemunhe diante do mundo acerca de Jesus Cristo, e assim a glória seja do nosso Deus. Esse é digamos assim, o curso natural aqui do livro de Tito. E a gente pode observar, a gente vai ver hoje já mais um passo, né, nesse curso. Nós vimos Deus se manifestando, Jesus, né, usando o apóstolo Paulo, foi chamado, a gente viu lá no capítulo 1, vamos abrir lá, capítulo 1 de Tito. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum
graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, o apóstolo Paulo está dizendo o quê? Que é servo de Deus e apóstolo de Jesus. O que é que significa apóstolo? Significa enviado, né? Paulo, enviado, que agora envia Tito, e Tito prepara, institui presbíteros que devem estar transmitindo esse ensino, a missão do Senhor Jesus Cristo à igreja, para que a igreja alcance o mundo. Amém? Um livro tão pequeno, né? Uma carta tão pequena, 3 capítulos, mas que traz uma mensagem fortíssima, né? Que passa por poderíamos dizer, todas as etapas, ou por todos os tipos de pessoas. E nós temos aquilo que nos cabe. E Tito, para os nossos dias hoje, só será cumprido se nós também fizermos a nossa parte. Se os presbíteros fizerem isso na igreja, ensinar com zelo, né, a doutrina do Senhor, a sã doutrina, e a igreja precisa viver isso. Porque se chegar nos presbíteros, os presbíteros ensinarem e a igreja não viver, para aí esse curso. O mundo não vai ser alcançado. O objetivo não vai ser atingido, né, no nosso local, aonde estamos. Muitas igrejas espalhadas pelo mundo e ao longo dos tempos têm seguido exatamente o que a palavra de Deus ensina aqui em Tito. Deus manda os seus enviados, ele prepara líderes, esses enviados preparam líderes, esses líderes ensinam a igreja vive o que é ensinado, e esse ensinamento, essa vivência da igreja impacta o mundo ao seu redor. Amém? Percebam que ninguém é dispensável nesse processo. Que a sua participação é fundamental para que o objetivo do Senhor seja alcançado. Todos nós, como um corpo perfeito, né, bem ajustado, é que vai fazer com que haja de fato um fortalecimento local e alcance aos outros. A graça para alguns virou desculpa, porém para a Bíblia a graça é poder. Por que eu digo que a graça para alguns virou desculpa? Nós vivemos um tempo da graça, né? Nós dizemos isso, que a graça é o favor imerecido. Eu não mereço, mas Deus me ama. Eu não mereço, mas Deus me abençoa. E a gente quer viver assim, só assim. Nunca querendo participar, né, da transformação que Deus faz. Nunca querendo viver ou retribuir a Deus. Não que o que nós fizermos se compare ao que Deus faz. Mas quando nós queremos viver só a graça como uma desculpa para vivermos de qualquer forma, vivermos despretensiosamente, nós não estamos vivendo a graça de Deus. A graça de Deus, ela salva, ensina e transforma. A graça de Deus, o título da nossa mensagem. Atente para isso. Ela salva, ensina e transforma. É um processo que vai acontecer, deve acontecer com um verdadeiro servo do Senhor Jesus Cristo. Nós somos salvos pela graça. Quando estávamos no lamaçal do pecado, impossibilitados de agir por conta própria, de nos salvarmos, nós não podíamos.
Foi a graça de Deus que nos salvou. É a graça de Deus que nos permite ter o conhecimento da palavra, o ensino da sã doutrina que nós temos aqui. Ela ensina. E é a graça de Deus que age nas nossas vidas, fazendo com que haja uma transformação na nossa vida, no nosso proceder. Quem era você antes? Quem é você hoje? Há diferença? Há mudança? Há transformação no seu caráter, no seu comportamento, nas suas atitudes, como as pessoas te veem? Há transformação? Porque a graça de Deus, ela transforma. Existe separação entre doutrina e vida cristã. Aquilo que cremos deve aparecer na maneira como vivemos. Aquilo que cremos deve aparecer na maneira como vivemos. É a frase que eu escutei de Hernandes Dias Lopes, não sei se é de autoria dele, já falei aqui e repito novamente, né? As nossas atitudes gritam tão alto que as pessoas não escutam a nossa voz. Que as nossas atitudes gritem o que a palavra de Deus ensina. Quando nós vivemos desassociado da nossa pregação, o que fala mais alto é a nossa atitude, é a nossa vivência. Não é o que falamos, é o que fazemos que fala mais alto. E é o que fazemos que dá veracidade para as nossas palavras. É as nossas ações que mostram que o que falamos é verdade. Assim seja. Então, antes de entrarmos aqui trecho a trecho desse texto de hoje, vamos ver um pouco do contexto. Paulo ele escreve a Tito, seu cooperador, deixado na ilha de Creta, para pôr em ordem o que ainda faltava. Nós vimos isso em Tito, capítulo 1, versículo 5. O capítulo 1, ele revela um cenário difícil, né, que era falsos mestres, nós vimos isso, líderes desqualificados, por isso que Paulo manda Tito, né, para instituir líderes fiéis, e dando o perfil de cada líder, né, nós vimos aí. Era uma cultura marcada por imoralidade e mentira. Versículo 12 do capítulo 1 vai falar também sobre isso, né, que eles eram conhecidos pelo engano, pela mentira. Após estabelecer os requisitos para o presbítero e denunciar os falsos ensinos, Paulo faz uma transição natural aqui no capítulo 2. Né? Se há líderes fiéis à sã doutrina, agora essa doutrina precisa alcançar toda a igreja. A doutrina tem que estar presente na vida de toda a igreja. Então, Tito, capítulo 2, mostra como a verdade ensinada no púlpito deve descer ao chão da vida da igreja, da vida diária. Homens, mulheres, jovens, servos, todos moldados pela mesma graça de Deus. Do versículo 1 ao versículo 10, nós vemos a sã doutrina que molda todas as áreas da vida. A sã doutrina molda todas as áreas da vida. Paulo começa com uma ordem direta para Tito. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Paulo ele estava falando no capítulo anterior dos enganos dos falsos mestres. E agora ele contrapõe, né? Você não, né? Agora você fala o que convém à sã doutrina. Não pode ser levado pela onda do momento. Não pode ser levado por mensagens que são apenas para agradar as pessoas, para elevar o ego. Mas o compromisso tem que ser com a sã doutrina.
Nosso compromisso não é, como pregadores da palavra de Deus, não é em satisfazer, né, um auditório, mas de incomodar pela sã doutrina. Incomodar no sentido de que, levando sempre à reflexão, se está sendo vivido, se não, precisa ser denunciado e transformado. Precisa mudar. Então, a sã doutrina, ela é a verdade e ela deve ser dita, doa a quem doer. Seja impactando, seja exortando, seja disciplinando, seja fortalecendo, trazendo paz, alegria, seja qual for o momento, a sã doutrina tem que ser ensinada. Sã, de maneira santa, né? Fiel. E aí, em seguida, ele aplica essa doutrina a diferentes grupos da igreja. Homens idosos. Vamos ver aqui o que é que nos diz a respeito desse grupo de pessoas. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Os homens idosos, né, as pessoas mais experientes, elas devem ser temperantes, né? Temperantes da ideia daquela pessoa que tem um bom senso, que sabe conciliar a palavra de Deus com as situações que estão ao seu redor, que sabe lidar com as situações adversas, respeitáveis, pessoas que têm um testemunho exemplar, eles são modelo na igreja. E aqui a gente pode até pegar e dizer, não, mas aqui a gente não tem homens idosos, né? A gente não tem homens idosos, mas a gente poderia tentar aplicar para aqueles que já são mais velhos um pouquinho aqui na igreja, né? Vamos botar aí nessa faixa de homens idosos, eu vou aplicar aqui e vocês vão chiar, mas vamos botar aí da turma dos 40 anos em diante, que já tem uma certa experiência, uma certa vivência. Ou olhar para nós, tem um pessoal rindo aí de um lado para o outro, olhar para essas pessoas, ou nós nos olharmos como esse alvo a ser alcançado quando chegarmos na fase idosa, na velhice. Respeitáveis, que as pessoas, esses homens tenham o respeito na sociedade, na igreja. Sensatos, não tem mais idade para ser insensato, para agir por impulso, para agir de maneira impensada. Não tem mais idade para isso. E aí vale também abrir um parênteses, né? Que idade não significa experiência. Há pessoas que são jovens e já têm um certo nível de grau de maturidade. Tem pessoas idosas que são imaturas. Mas não deve ser assim. Os adultos, eu vou trocar aí idosos por adultos, né? Os adultos têm que ser maduros, homens maduros, sadios na fé. Olha a importância aqui também para esse ponto. Uma fé saudável, sadios na fé. E para isso tem que ter um relacionamento contínuo com a palavra de Deus. Não tem como ser sadio na fé se não vive esse contato com a palavra de Deus. Precisamos ser sadios na nossa fé. Uma fé fortalecida, alicerçada na palavra de Deus, que é o alicerce lá de Mateus capítulo 6, né?
a história do Senhor Jesus Cristo dos dois alicerces, né? Quem ouve a palavra do Senhor e as pratica, né? Pessoas sadias na fé, no amor, que sejam pessoas conhecidas pelo seu amor a Deus, amor uns para com os outros e na constância. Ele está sempre constante, né? E até ilustraria essa constância assim, sempre em ascensão. Os homens maduros, eles não podem estar assim. Não devem estar assim. Eles devem ser sempre constantes. Não podemos ser uma pessoa de ânimo dobre, né? Como diz lá em Tiago, né? Mas constantes. Então, é o que Paulo está ensinando a Tito, né? Passando para Tito como ele deve ensinar esses homens. As mulheres. Quanto às mulheres idosas, capítulo 3, versículo 3, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder. Seriedade. Sejam pessoas sérias e no sentido aqui de respeitáveis. Que tenham atitudes que demonstram ser uma pessoa séria, ser uma pessoa respeitosa e respeitável. E aí a gente pode, digamos assim, abrir um leque, né, de ações que vão concretizar esse ensino, a sua maneira de agir, a sua maneira de se comportar dentro do casamento, a sua maneira de se comportar na sociedade, sua maneira de se apresentar, se vestir, né? Mulheres sérias, sérias em seu proceder, não caluniadoras, né? Hoje ainda, né, muitas vezes é associada fofoca com mulher, mas sabemos que fofoca não é só um pecado das mulheres, não, né? Muitos homens gostam de praticar esse pecado também, mas parece que lá já era um problema, né? Caluniadoras, né, envolve a fofoca, né? De estar repassando aquilo que nem sabe se é verdade, né? De estar transmitindo um boato, ou um pior, nesse caso até mais forte, de inventar histórias que possam prejudicar outras pessoas. Mulheres e homens também. Que nós tenhamos cuidado com calúnias, com fofocas. O mundo, ele vive isso. O mundo adora isso, mas nós não podemos adorar isso. Que nós não venhamos ter prazer em falatórios acerca de outras pessoas. Ao ouvirmos comentários que possivelmente possam ser calúnias, se eu não estou disposto a ir lá tratar com aquele meu irmão, essa calúnia vai morrer aqui. Ou essa história vai morrer comigo aqui, vai parar em mim. Eu não vou dar corda, não vou dar continuidade. Eu tenho exercitado muito isso, né? Quando alguém vem e diz, estão falando isso de fulano. Eu não repasso. Eu não vou contar para outro irmão. Diz, rapaz, irmão, estão falando isso do outro fulano. E daqui a pouco aquele irmão vai falar, estão falando. E daqui a pouco está toda a igreja falando que estão falando do irmão. E ninguém vai lá falar com o irmão. Meus irmãos, não vamos dar lugar ao inimigo. A palavra de Deus diz que a gente tem que aprender a controlar a nossa língua. Nós tenhamos cuidado que às vezes, por trás desses comentários que fazemos, há um prazer na má notícia. Há um prazer na difamação.
Porque isso existe. O mundo gosta disso. O mundo adora pegar uma pessoa que de repente tem um bom testemunho e achar aquilo que eles dizem como um podre, para sair rasgando aí. O mundo adora isso. Sabe quem adora isso também? É o diabo. Nós não. Nós não. Notícias ruins, notícias tristes acerca de outras pessoas, irmãos, não deve ser encarado como motivo de alegria ou de prazer. Eu lembro aqui com o irmão Gideon, há muito tempo atrás, a gente num pequeno grupo, talvez o irmão Elias vá lembrar, a gente assumindo o compromisso de não ter prazer em transmitir má notícia. Não é nem questão de calúnia, é má notícia. A gente não gosta de ser a pessoa a dar em primeira mão. Parece que a gente tem uma vontade de ser repórter, de trabalhar num jornal. Né? Fulano, a gente sai atirando para todo lado, dizendo para ser a gente que disse a má notícia. Aconteceu isso com fulano e tal. Lembra que a gente assumiu um compromisso de não ser transmissores de má notícia, se não há necessidade. Né? Claro que é transmitir a notícia apenas por transmitir. Se não há necessidade disso, se eu não vou poder fazer nada para contribuir com aquilo, não preciso ficar transmitindo. E semelhantemente, parece que a gente tem prazer também de comentar acerca de falatórios que denigrem a imagem de outras pessoas, que podem ser calúnias. Mulheres, homens, e aqui eu não vou deixar só para as mulheres, não caluniadores. Não caluniadores. Né? Não escravizada a muito vinho. Hoje a bebida talvez seja mais associada ao homem, mas aqui parece que o problema era a mulher que gostava de tomar umas, né? E gostava de se embebedar, né? Não escravizadas a muito vinho. Sejam que mestras do bem. Mestras do bem. Que ensine o que é bom. Que ensine o que é reto. E o objetivo é transmitir isso para as mais jovens. É formar, contribuir, né, numa ação pedagógica aqui, né? Ser professoras das mais jovens. Instruir as mais jovens a o quê? As recém-casadas, né? A amarem ao marido e a seus filhos. E olha, isso parece óbvio, mas é muito importante. Porque nós temos na nossa cultura um ensino do amor ao seu ego, o amor a si mesmo. E muitas pessoas, em muitos relacionamentos, o que acontece é que aquele romance do namoro, após o casamento e com o tempo, se transforma numa rivalidade de egos. Isso não deve ser no nosso meio. As mulheres devem amar aos seus maridos. E nós sabemos que os maridos também devem amar as suas esposas. Nós aprendemos isso lá em 1 Timóteo. Né? E o exemplo o modelo é o de Cristo. Então o amor tem que estar fortemente presente na vida dos dois. Das recém-casadas, aprendam a amar os seus maridos. Olha, pode ter certeza, não terá um casamento mais feliz do que um casamento onde o sacerdote do lar se sente grandemente amado, fortemente amado, pela sua esposa, pela sua família. Ele terá um grande prazer em prover essa família.
em cuidar dessa família. Amarem os seus maridos e a seus filhos. A serem que? Sensatas. Não pode ser tola, né? Não pode ser insensata. Tem que amadurecer. Vai ser criança até quando? Vai ser um adolescente até quando? Né? Um adolescente no sentido de ser insensato. Né? Até quando? Tem que amadurecer. Boas donas de casas. Se é bíblico isso aqui. Boas donas de casa. A nossa cultura tem tirado as mulheres dos lares. E tirando as mulheres dos lares, não tem mais quem cuide da família. Quem alicerce o lar. Não está tendo. Então as crianças não estão sendo mais educadas pelas suas mães. Estão sendo educadas pela escola e pelos funcionários, né? As mães não estão mais ensinando, não tem tempo. Mães que só se encontram com os filhos na hora de dormir. Pais também. Dona de casa, não. Mas a palavra de Deus mostra isso como uma responsabilidade saudável para a família. Para a família. Bondosas, sujeitas ao marido, obedientes ao marido. A nossa cultura também tem cada vez mais entrado, né, em estimulado a guerra dos sexos, né? E cada vez mais as mulheres querem ser a líder do lar e determinar como tudo acontece. E sabemos que isso foge ao padrão de Deus. E isso acontecendo traz prejuízos. E esses prejuízos podem ser muito danosos. Podem custar muito caro. As mulheres precisam ser sujeitas aos seus maridos. E maridos precisam ser homens bons, como nós vimos, né? Temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé. Mulheres sujeitas a maridos assim, é sucesso no casamento, é sucesso na família, é sucesso diante da sociedade. Qual é o objetivo de tudo isso? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Quando essa ordem é quebrada, quando esse modelo não é respeitado, vai trazer difamação ao nome de Deus. Mais uma vez, sendo respeitado todo essa cadeia, né? Cada um executando bem o seu papel, obedecendo a orientação da palavra de Deus. A palavra de Deus, o nome de Cristo não será difamado. Não será difamado. Os moços. Paulo diz a Tito que, de igual modo, para exortar para que eles em todas as coisas sejam criteriosos. Criteriosos, eles sejam pessoas que tenham a sensatez de tomar as escolhas certas, as decisões certas, de buscar os fundamentos corretos para a sua vida. E Paulo diz no versículo 7, para que Tito pessoalmente seja esse padrão de boas obras. Tito era um jovem ainda, né? Porque naquela época, até 40 anos era considerado ainda jovem. Tito, ao que tudo indica, tinha menos de 40 anos, quando estava já incumbido de todas essas responsabilidades. Olha aí, né? O que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Não precisava ser uma pessoa altamente madura, conhecedora, que já tivesse uma grande vivência de vida para se tornar um líder de toda uma ilha. Grande ilha.
Um jovem que se dispôs a obedecer à palavra de Deus, aos ensinos do Senhor Jesus Cristo, que se dispôs a seguir a Cristo. Deus o havia capacitado para uma grande missão. E ele estava chegando em igrejas em que tinha pessoas com certeza mais velhas do que ele. E o que é que dava respaldo a ele? O seu testemunho. Paulo estava dizendo, olha, que vocês pessoalmente seja considerado como um padrão a ser seguido. Pelos jovens, pelos velhos, homens, mulheres, torna-te pessoalmente padrão. Pessoalmente padrão. Nós temos aqui muitas pessoas que têm todas as condições para pessoalmente ser padrão para outras pessoas. A pergunta é se querem isso, né? Padrão de boas obras no ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Paulo está dizendo, olha, você aí está representando a mim. Seu testemunho vai ser determinante para aquilo que vão dizer de você e o que vão dizer de mim, o que vão pensar de nós dois, porque Tito era auxiliar de Paulo, né? Ele era, vou usar a palavra aqui, aprendiz do apóstolo Paulo, companheiro, e as atitudes de Tito iam glorificar a Deus ou envergonhar, né, o ministério de Paulo. Até atrapalhar o ministério de Paulo, dependendo de como ele agisse. No versículo 9, ele vai dizer, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. E os servos aqui eram escravos. Naquele tempo havia escravidão, né? Não é que a Bíblia diga que isso é certo, né? O que o ensino bíblico aponte para que aquilo fosse certo, mas também nós não vemos em nenhum momento um incentivo à revolução, né? Pela liberdade, pela força. Não era assim. Tem ensinos quanto aos senhores como tratar os seus servos. Mas aqui, Paulo, ele se dirige apenas aos servos. Ele diz que devem ser obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem provas de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. O que é que isso tem a ver com nós hoje? É que hoje nós não somos escravos. Que bom, né? Nós não temos escravos, mas nós temos empregados. E isso se aplica a como deve ser o nosso trabalho como um empregado, que tem uma hierarquia, que tem um senhor, um chefe ou um patrão. Como deve ser isso? Vamos ler novamente. Em tudo obedientes, dando motivo de satisfação, que as pessoas olhem, rapaz, aquele funcionário é nota 10. Que funcionário bom. Né? Não sejam respondões, ou seja, respeito, falar com respeito. Não furtem, não roubem nada, não peguem o que não é seu. Pelo contrário, dê prova de toda fidelidade. Rapaz, aquele servo, aquela pessoa, aquele funcionário, aquele empregado, eu não me preocupo. Eu sei que ele não mexe em nada.
não vai mexer em nada. Por quê? Porque ele é servo de Deus. Certo? Esse é o objetivo aqui do ensino. É que o que fazemos de certo mostre que o sermos crentes nos torna diferentes. A fim de ornar em todas as coisas a doutrina do nosso Salvador. Eu já vi pessoas dizer, quando uma pessoa vem pedir um emprego e dizendo que não, eu sou crente, tem pessoas que já nem querem contratar. Porque às vezes as pessoas querem se utilizar do título de crente para mostrar uma certa fugiu aqui a palavra, né? Não é dignidade, é fidelidade, também não é isso aí. Um modelo, né? Honestidade, para demonstrar uma honestidade, né? E o triste é que o que tem pessoas que se dizem crentes, que agem completamente o contrário, faz com que os patrões nem gostem de crentes. Porque às vezes os crentes são os piores, os que se dizem crentes. Porque o crente verdadeiro, ele vai se preocupar com o ensino da palavra de Deus. Deus me deu esse emprego, Deus me deu esse trabalho. E eu só vou glorificar a Deus nesse trabalho se eu for o melhor funcionário possível. O melhor trabalhador possível. Em todas as áreas. Então, isso glorifica a Deus, né? O objetivo aqui, ornam, né, em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Essa imagem precisa ser restaurada, né? As pessoas precisam olhar e dizer, rapaz, como é bom trabalhar com crentes. Como é bom ter funcionários crentes. Porque eles são honestos, são zelosos, são dedicados, são exemplos em tudo. Isso precisa acontecer conosco. A sã doutrina não é apenas um conjunto de verdades corretas, mas um ensino que gera conduta santa. Cada grupo é chamado a viver de forma que não seja difamada a palavra de Deus, como disse no versículo 5. E que adornem em todas as coisas a doutrina de Deus, como vimos no versículo 9. Isso ecoa em textos como Mateus 5,16, que diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse ensino de Tito se une ao próprio ensino do Senhor Jesus Cristo, que diz como devemos ser cheios de boas obras. E essas boas obras seja a manifestação da luz de Cristo em nós. Também em Filipenses 2,15, nós vemos, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Amém? Filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Nós estamos no meio dessa geração. Nós precisamos ser irrepreensíveis. Irrepreensíveis é o quê? Pessoas que têm uma conduta santa, do que não tem de que ser acusado, do que ser repreendido. Irrepreensível. A igreja glorifica a Deus quando vive de modo coerente com aquilo que crê. Nosso testemunho no lar, no trabalho e na sociedade pode confirmar ou contradizer o evangelho que anunciamos. A pergunta não é apenas o que cremos, mas como estamos vivendo. A sã doutrina precisa aparecer no cotidiano das nossas vidas. O segundo trecho, e agora é mais breve, nós já estamos bem adiantados no horário aqui.
Do versículo 11, eu dividi essa segunda parte em dois tópicos. Do versículo 11 ao versículo 12, nós vemos a graça de Deus, nós vemos que a graça de Deus é a base para a vida piedosa. Vamos ler novamente. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, regeneradas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Paulo apresenta o fundamento de tudo. A graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens. Essa graça não apenas salva, mas também educa. E ela nos ensina a renunciar à impiedade. Nós não queremos fazer parte do que é ímpio, do que é mal aos olhos de Deus. Ela nos ensina a renunciar às paixões desse mundo, às paixões mundanas. A palavra de Deus diz: não ameis ao mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não podemos ser moldados, guiados e conduzidos pelas paixões desse mundo. A graça educa a viver de maneira santa, justa e piedosa. Piedade aqui significa santidade. A graça de Deus nos educa para isso. Aqui vemos que a graça é pedagógica. Ela não promove libertinagem, mas transforma. Romanos 6, 1 e 2 diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Às vezes a gente talvez é pego em contradição ao que traz esse ensino nesse versículo. Paulo está dizendo lá em Romanos que a salvação é totalmente pela graça, que o homem não merece nada, que tudo que recebeu foi presente de Deus, né? Recebeu a salvação presente de Deus. E aí alguns talvez pensassem: já que mesmo sendo pecadores, Deus é tão bom assim conosco, vamos continuar pecando, vamos pecar mais ainda para que mais graça seja manifestada. Porque quanto mais pecarmos, mais a graça de Deus será maior. Porque quando um terrível pecador é alcançado pela graça de Deus, isso traz glória para Deus. Então vamos pecar mais ainda. Paulo está dizendo: de maneira nenhuma. Como nós viveremos para o pecado se para ele nós morremos? Como daremos lugar cada vez mais ao pecado se agora morremos para o pecado? Por causa da graça de Deus. Não. A nossa conduta não pode ser pecaminosa. Nós não podemos achar o pecado normal. O pecado ainda está presente. Ainda está nos assediando. Mas nós temos que resistir ao pecado. E nós temos que viver uma conduta santa para a glória de Deus. Para o nosso próprio bem. Então essa verdade aí, ela reforça aqui, essa verdade de Romanos 1, 2, reforça esse ensino aqui de Paulo a Tito, nos versículos 11 e 12. Nós não continuamos no pecado para que a graça aumente. A graça que justifica é a mesma que santifica. A graça que justifica os nossos pecados, ela nos santifica, nos torna santos, cada vez mais santos. Ela muda os nossos desejos e orienta a nossa conduta. Se alguém diz ter experimentado a graça, mas continua confortável no pecado, há algo errado. A verdadeira graça nos ensina a viver, a dizer não ao pecado, e sim a uma vida que agrada a Deus. Precisamos examinar
se estamos sendo treinados diariamente por essa graça. A graça de Deus nos molda dia a dia. E para encerrarmos, os versículos 13 a 15, nos diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. E aí, no versículo 15, uma orientação direta a Tito, diz essas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Paulo aponta para o futuro, aguardar a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Cristo se entregou para nos remir e purificar um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. A essa esperança, irmãos, que muitas vezes nós esquecemos de olhar, nós só vivemos o dia, só vivemos o momento e esquecemos de olhar para aquilo que nos aguarda, para aquilo que está prometido. Nós precisamos mudar, nós precisamos estar sempre vivendo aqui, mas com os olhos na eternidade, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Nós reinaremos com ele em glória. O pecado não estará mais presente nas nossas vidas. Será uma época totalmente maravilhosa. Coisas que os nossos olhos nunca viram. A nossa mente não é capaz de imaginar a sua plenitude, mas que para os salvos no Senhor Jesus Cristo deve ser a bendita esperança. A nossa esperança. A nossa esperança não é no trabalho, a nossa esperança não é nos estudos, a nossa esperança não é nas circunstâncias favoráveis. A nossa esperança é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para instaurar o seu reino eterno de glória, no qual faremos parte. Essa deve ser a nossa bendita esperança. A vida cristã é vivida entre dois eventos. A primeira manifestação da graça, a cruz de Cristo. E a futura manifestação da glória, a volta de Cristo. Nós vivemos, a nossa vida é entre esses dois fatos maravilhosos. A cruz de Cristo, até a glória de Cristo. Amém? Precisamos viver assim. Essa esperança nos sustenta e nos impulsiona à santidade, conforme nos diz 1 João 3, 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Não vivemos boas obras para sermos salvos, mas porque fomos comprados por Cristo. Uma igreja que vive esperando a volta de Cristo é uma igreja comprometida com santidade e boas obras. A esperança futura dá sentido a esse esforço presente. E nós precisamos viver hoje à luz da eternidade, sendo iluminados pela luz da eternidade nas nossas vidas. Concluo dizendo que Tito 2 é um capítulo profundamente cristocêntrico. Cristo é a manifestação da graça, nós vimos no versículo 11. O grande Deus e Salvador, versículo 13. O Redentor que se entregou por nós, versículo 14. E o purificador do seu povo. Ele é o centro
da história da redenção, anunciado nas promessas, revelado na encarnação, é o consumador na glória futura. Toda a vida cristã flui da obra de Cristo, da cruz até a coroa. Essa mensagem nos chama a uma fé viva, visível e transformadora. A graça que nos alcançou não nos deixa do mesmo jeito. Se estamos do mesmo jeito de quando chegamos aqui, é um forte sinal de que essa graça a graça de Cristo não nos alcançou. Essa graça, ela nos ensina, nos molda e nos prepara para a glória. Que sejamos uma igreja que ama a sã doutrina, que vive de forma piedosa e testemunha ao mundo a esperança da salvação em Cristo. Vivamos hoje como um povo redimido, aguardando com alegria a manifestação do nosso Salvador. Que a graça que nos salvou continue nos transformando para a glória de Deus.